ação. A memantina é uma coisa que está voltando, é uma droga que está deixando um pouco a gente com uma interrogação, porque a memantina ela bloqueia o glutamato, o canal de glutamato. Ela tem uma ação semelhante ao riluzol. Ela foi feita uma fase 2, fase 3 em 120 a 160 meses. E depois de uma fase 2 e fase 3, pela associação, ela se provou negativa em alguns braços de estudo, né? Isso terminou em 2010 para 2011, né? No começo de 2011. E os trabalhos vieram negativos com relação à escala, um consórcio europeu. Mas depois dessa fase 2, no final desse ano passado, um chinês que trabalha no Canadá, em 3 centros canadenses, ele fez um estudo de 24 meses, começando com 5 miligramas 2 vezes ao dia, depois 10 miligramas 2 vezes ao dia, e acompanhou os pacientes fazendo MUNI, que é uma eletromiografia que conta a perda das unidades motoras. E parece que diminuiu a perda da progressão pela eletromiografia. E o que já qualifica a gente fazer um trabalho para fazer um uso da memantina, ou um trabalho pelo menos para fase 3, porque a MUNI é um procedimento padronizado para a gente quantificar a perda das unidades motoras na esclerose lateral. Então, parece ser uma droga que pelo menos diminuiu a perda, né, das unidades motoras. Então parece ser uma droga que a gente pode ter algo a acreditar, pelo menos na fisiopatologia e no trabalho dele, que foi bem feito. O que a gente pode saber e não usar? Estatinas, né? A gente, como sabe que o colesterol está relacionado a uma proteção, a gente pode saber que o uso de estatinas não é legal com a evolução da doença. E a gente sabe que o lítio se provou não efetivo. O lítio não é legal a gente usar. O primeiro trabalho do lítio, feito pelo Fornay, né, mostrou umas escalas totalmente absurdas. Por exemplo, com só ganho, né, não ter perda nenhuma, não, a diferença de ganho sem perda nenhuma, ganho de capacidade vital num ano sem perda nenhuma, essas escalas totalmente absurdas. E o lítio, na verdade, não é esse tipo de evolução. Esse trabalho um trabalho feito pela Ford Norris depois, e outros trabalhos feitos pelo Patience Lakshmi provou que o carbonato de lítio não é uma droga efetiva. Né? O TRH é um liberador de pterotrofina, é um neuroprotetor. O PCD1 é um trabalho, é um hormônio, liberador de hormônio tireotrófico que está sendo testado para manutenção do peso corporal e parece ter uma melhora da sobrevida. É um trabalho em fase pré-clínica que está sendo avaliado. O NP001 é um trabalho que está começando uma droga que está sendo feito em estudos americanos, em centros americanos, né? A fase 1 está sendo em 32 pacientes, placebo controlado, com redução dos marcadores inflamatórios, tem um efeito dose dependente. E a fase 2 está sendo planejada com 136 pacientes e 17 centros. Parece que ele é dose dependente e é uma droga nova que está sendo desenhada em centros americanos. As células-tronco está sendo desenhado um estudo aí em Atlanta, né? E, como vocês já sabem, está sendo bem difundido esse estudo em Atlanta aí. O Miguel vai falar mais para frente aí. É um tratamento imunossupressor, provou ser seguro, eficaz aí. Tem segurança, não sabe se é eficaz. E a gente está esperando resultados mais para frente. Esse CK357 é um aceptor da troponina, que é uma proteína contrátil. Ele parece reduzir a fadiga e aumentar a força muscular, um efeito sintomático. Ele parece o desempenho isométrico da contração, ele melhora isso. Numa fase inicial da doença, parece que vai ser uma droga efetiva. Eles estão numa fase 2 para desenvolver essa droga. Parece ser uma droga futuramente efetiva quando ser desenvolvida. O Inongoá é um bloqueador da regeneração neuronal. E a gente tem que ativar e bloquear esse Inongoá, né? E essa droga é uma droga nova, está sendo desenvolvida pela GlaxoSmithKline. E ela
uma droga que parece que ela vai ser efetiva e em 48% dos casos ela mostrou redução das escalas de esclerose lateral amiotrófica. Ela está numa droga que passou da fase 1 e vai para a fase 2, e é um estudo que no Congresso Mundial eles mostraram um avanço, e provavelmente daqui a um ano a gente vai ter alguma notícia dessa droga nova. Esse aí é um efeito do NONGO-A sobre a diferença dos neurônios motores entre uma fase e outra. Parece ser uma coisa diferente, aqui a ligação do NONGO-A, e parece ser uma coisa diferente. Sobre a fase 3, o que a gente estava esperando são duas drogas, o Trófos, o Olexozime, e o Desmipropexole, que são duas drogas que atuam na mitocôndria do neurônio, fazendo ela funcionar mais. O Olexozime parece que vai ter a esperança de sair até metade do ano. E o Desmipropexole, o estudo vai ser encerrado em setembro de 2012. As duas drogas, a Olexozime já tem um nome chamado N-Power, e elas, numa fase 2, melhoraram a escala funcional em torno de 30% a 40%. E o Desmipropexole e o Olexozime, a gente está esperando notícias, mas as notícias são boas e parece que ela tem uma melhora importante na escala funcional também, significativa. O que a gente está esperando é o encerramento, a análise do estudo, para essas drogas serem lançadas e a gente poder ver o benefício delas. Bom, falando sobre célula-tronco, a gente vai falar mais adiante, mas existem ainda sites de recrutamento de utilização de células autólogas no mundo, e acho que a gente tem que esperar o resultado para participar disso. Por exemplo, como esse da Espanha, que é uma coisa que está em estudo, mas existem trabalhos aí que mostram que esses pacientes acompanhados pela primeira pessoa que fez isso, que foi a Fabiola Manzani, já mostram um resultado inefetivo. Acho que a gente tem que esperar bastante quanto a isso. E falar de por exemplo, essa patologia, que é a neuropatia motora multifocal, que é um diagnóstico diferencial dessa doença, eu só queria realçar, que é uma coisa que vem bastante no nosso ambulatório, que ela também provoca atrofia, fasciculação, cãibra, reflexos normais, reflexo normal em 40% dos casos, mas pode estar alterado. É uma doença provocada por anticorpo, né? Esse estudo, só mostrando para vocês, né, alguns pacientes, ela faz um diagnóstico diferencial com esclerose lateral amiotrófica, né? E ela aparece, né, em 18% dos pacientes com diagnóstico diferencial com quadro clássico de esclerose lateral amiotrófica. Em pessoas que têm um quadro clássico de esclerose lateral amiotrófica, são confundidos com essa doença. Só relacionando para vocês por isso. Por quê? Porque ela tem tratamento. Né? A gente trata, a pessoa melhora completamente com imunoglobulina. É importante. Como essa doença de Kennedy, que é uma doença ligada ao cromossomo X, uma doença que dá em homens, a pessoa tem atrofia de língua, atrofia facial, fasciculações de língua, atrofia principalmente proximal, a eletromiografia compatível com a doença do neurônio motor, só que dá ginecomastia, aumento de mama, atrofia testicular, dá um diabetes, aumento da testosterona, e ela tem tratamento hoje também. É uma doença genética que tem tratamento. E a gente tem que fazer um diagnóstico diferencial também. Tá? E a leuprolelina, hoje a gente consegue até pegar imposto de saúde, porque eles estão liberando com mandato judicial. Recentemente eu consegui pegar para um paciente meu. Bom, só falo em Santos, eu tenho que falar um pouco do meu São Paulo, que faz tempo que eu não vejo ele ser campeão. Obrigado, viu, gente?